Bom dia. Hoje eu vou falar sobre dois reis da Bíblia que realmente são dois caráteres totalmente diferentes, mas especialmente um deles é quem realmente gosto de estudar, gosto de ver como ele fez, qual foi o tipo de relação que ele teve com Deus, porque Deus realmente foi muito ah, amigável com ele, deu muito favor com ele. Um desses reis é o rei Davi e o rei Salomão. Eles são pai e filho, e eles são, consequentemente, o segundo e o terceiro rei que Israel teve. Antes foi o rei Saul, que foi tirado do trono por Deus para que Davi entrasse. Então, eu gostaria de comparar essas duas pessoas, porque a Bíblia diz que a gente tem o Testamento Antigo para que a gente possa aprender dos erros que eles fizeram e que a gente possa aprender das coisas certas que eles fizeram. Então, é realmente para o nosso aprendizado que eu gostaria de citar alguns pontos da personalidade, do caráter e que tipo de relação eles tinham, esses dois indivíduos tinham com Deus. Eu vou dividir isso em duas partes, porque em 15 minutos falando não dá para falar a história inteira, porque isso vai levar algumas partes da Bíblia, em crônicas, no Testamento Antigo. Mas eu gostaria de começar primeiro dando uma introdução sobre a vida de Davi. Davi é o filho de Jesse, e quando o Samuel, que foi um profeta do Testamento Antigo, ele tinha ungido a Saul para ser rei. E Saul, ele desobedeceu a Deus, e por sua desobediência, é uma história também maravilhosa de entender e de saber, mas o Saul, ele foi a primeira escolha de Deus para o rei de Israel. Até então, Israel, eles não tinham reis, eles tinham Moisés, que ele era tipo um tipo de mediador entre Deus e o povo, e depois disso eles tinham juízes, pessoas que eles iam realmente julgar o que estava certo e errado dentro das tribos de Israel. E chegou uma certa parte que o povo começou a falar: eu quero, a gente quer um rei, a gente quer um exemplo. Todos os povos em volta eles têm um rei, e a gente também quer uma pessoa que seja a cabeça, que seja o braço forte. E Deus, ele não estava muito feliz com aquela ideia, porque Deus, ele é um Deus de relação, e ele sempre quis ter uma relação pessoal, com cada um de seus escolhidos, e com todos aqueles que faziam parte do seu povo escolhido, que é o povo de Israel. Mas eles continuaram pedindo, 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 então Deus falou: bom, já que é isso realmente que vocês querem, então eu vou dar um rei para vocês. E vão ter vários coisas que vocês vão ter que pagar, taxas, impostos, vocês vão ter que trabalhar para ele, seus filhos vão ter que trabalhar para ele, e várias coisas Deus explicou, mas ele deu um rei, e o primeiro rei foi Saul. No começo ele fez bem, mas depois ele desobedeceu a Deus. Então Deus, ele falou para Samuel, que era o profeta da época: Samuel, vá até a casa de Jesse, e ele tem vários filhos, um dos filhos dele vai ser o próximo ungido para ser o rei de Israel. E Samuel foi até a casa de Jesse, e eles tinham vários filhos grandes e fortes e bem encorpados, e Samuel foi examinando de um por um e viu que nenhum deles era aquele no qual o Deus de Israel queria para ser rei. E ele perguntou para Jesse: você tem mais algum filho que não esteja aqui presente? Ele falou: sim, tenho Davi, que ele está tomando conta das ovelhas agora. Então, para a gente ver que a escolha de Deus não é igual à escolha nossa humana. Talvez o humano colocaria uma pessoa forte, uma pessoa guerreira, uma pessoa que pudesse realmente ser a cabeça de um povo, mas Deus, ele escolheu a Davi porque ele conhecia o coração de Davi. E o Davi, nessa época, ainda era um menino. E ele foi tão não importante aos olhos do pai, que o pai nem
se deu em consideração de trazer Davi e colocar junto dos irmãos para que um deles fosse escolhido. Então ele realmente não era nenhuma opção baseado pelos olhos humanos. E quando o profeta Samuel ouviu isso, ele falou: então tá, você manda alguém lá buscar o Davi no pasto, né, lá fora, e todo mundo vai ficar de pé até que ele volte. Então Samuel falou: agora, por respeito para o futuro rei de Israel, todo mundo vai ficar aqui de pé até que ele volte. E o Davi veio, ele foi ungido, e demorou um tempo até que o Saul saiu do reinado e ele passou a ser rei. E o Davi, para falar a verdade, ele não foi a opção número 1, porque a opção número 1 foi o Saul, ele foi a opção número 2, mas ele sempre foi muito obediente a Deus, ele não agradava homens e sim a Deus. E eu gosto muito de estudar e de ver a maneira que Davi se relacionava com Deus. Então, em todos os momentos, a humildade dele foi extrema em relação a Deus. E é a primeira parte que eu quero falar com vocês sobre a diferença entre como Davi se portou como rei e como o Salomão. Isso aqui é uma coisa que eu nunca compartilhei com ninguém e também nunca ouvi ninguém pregando sobre isso. Então, é realmente exclusiva e é uma coisa que Deus me mostrou há um ano atrás e agora ele falou: não, eu quero que você realmente compartilhe com as pessoas. Davi, ele fez muitos erros. Ele, inclusive, cometeu um assassinato. Ele se apaixonou por uma mulher chamada Batseba e ela era casada. Ele mandou o chefe da guarda dele colocar o marido da Batseba, o Uzíria, acho que é assim que fala em português, na frente, na linha de frente, para que ele pudesse morrer, para ele poder ficar com a mulher dele. Então, ele teve muitos erros. E outro erro dele também foi quando ele, por desobediência, resolveu contar ao povo de Israel. E o profeta não era Samuel na época, e sim Natan, falou: não, não faça isso. E ele foi em frente e fez, e Deus puniu ele. Ele falou no momento da punição de Deus: Senhor, Senhor, não faça nada contra o seu povo, porque a culpa não é deles, a culpa é minha. Se tiver alguém que tem que pagar pelo pecado, que seja eu. Então, toda vez que ele fez alguma coisa errada, ele se arrependeu do fundo do coração. Inclusive, quando aconteceu isso, que ele pelas ordens dele, o marido da amante dele foi assassinado, ele falou: Senhor, contra ti e a ti somente eu pequei. Então ele nem via o que ele fez com outras pessoas, mas o foco dele realmente era Deus e a responsabilidade e aquele senso de eu devo alguma coisa ao meu Deus porque ele me colocou nesse lugar e eu tenho que permanecer na humildade. Ele é Deus e eu não sou. Então, isso era uma coisa muito forte em Davi. E aqui, em várias partes, onde é que eu botei meu caminho? Mas não faz mal, não. Acho que em 1 Crônicas 17, ele falou: quem sou eu, Senhor, Deus? E qual é a minha casa para que eu me tenha trazido até aqui? Então, ele sempre, por mais que ele batalhasse, por mais que ele vencesse contra inimigos, por mais que ele passasse a ser rico e a prosperar e ter tudo, uma vida muito favorável que Deus deu para ele, ele sempre se colocou no lugar de humildade, de falar: quem sou eu, Senhor? Que o Senhor deu tudo isso para mim. E essa foi a atitude dele. Mesmo quando ele chegou no auge de tudo, ele sempre se colocou humilde perante a Deus. Então, ele sempre falou isso. E quando, em 2 Samuel também, quando Samuel fez rei, ele fez a mesma pergunta. Ele sempre teve muita gratidão ao que Deus fazia por ele, que ele sabia que pela carne e pela força dele ele não seria capaz. Em Crônicas 22:11, a gente vê de novo como ele lidava com o Senhor. 22. Ele teve um filho, e o filho foi Samuel. E Salomão, desculpa.
E o Salomão, ele foi a pessoa que Deus escolheu para poder construir o templo. Então, Davi, por gratidão a Deus, ele chegou num certo momento e ele falou: Senhor, o Senhor tem andado conosco em tendas, mas eu gostaria de fazer um templo para que seja a casa de Deus, para que todos possam vir e adorar o Senhor pessoalmente. Deus falou: não, não. Eu vou deixar que sua descendência faça isso, e eu tenho uma promessa, um contrato, uma aliança com você, que os seus filhos vão ficar, e a sua descendência, a sua linhagem vai ser rei até para toda a eternidade. E isso se cumpriu, porque Deus, Jesus Cristo, ele vem da linhagem de Davi, tanto pela parte de Maria, quanto pela parte de José, e ele é um rei eterno. Então, da linhagem de Davi veio Jesus. Mas o que é interessante de ver, e muita gente não percebe isso aqui foi uma coisa linda de ver que o Espírito Santo me mostrou, é que quando o Davi ele já ficou um pouco mais velho, ele foi falar com o filho dele, o Salomão. Ele teve problemas com outros filhos, com Absalão. Ele tinha outros filhos que eram mais velhos do que o Salomão, mas Deus ele escolheu o filho Salomão para poder ficar no lugar dele, que era inclusive o filho dele com Batseba, que era essa mulher com quem ele cometeu o adultério. E ele falou para o Salomão, ele falou: agora, pois, filho meu, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifique a casa do Senhor. Ele está falando aqui do templo, né? Do Senhor teu Deus, como ele disse a seu respeito, porque Deus tinha prometido que seria descendência de Davi que iria edificar o templo. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que, quando regeres sobre Israel, guarde a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Ser forte e corajoso, não temas e nem desalantes. Então, a gente vai ver na próxima parte como Deus, ele fez um pedido a Salomão, ele falou: Salomão, o que você quiser, você pode pedir a mim. E o Salomão, ele pediu por sabedoria. E quando eu li essa parte aqui, eu falei: uau! Antes que Salomão pedisse ao Senhor, antes que o Senhor se revelasse a Salomão, foi o que Davi pediu ao Senhor e o que o Davi instruiu o seu filho, para que ele tivesse sabedoria e entendimento para reger sobre o povo de Israel. Então, isso é uma coisa muito importante, que a gente conhece muito bem, que é pregado isso a todo tempo, que Salomão escolheu pela sabedoria. E por que ele escolheu por sabedoria para lidar com o povo de Israel? Deus deu tudo para ele. Deus deu tudo para ele. Ele foi o homem mais rico do mundo, é o homem mais sábio do mundo. Então, é importante de ver o que um pai, o que a bênção que veio até a vida de Salomão, ela veio através de Davi. Ela veio através de Davi, porque Davi teve uma aliança com o Senhor, ou ao contrário, o Senhor, Deus de Israel, fez uma aliança com Davi, falando: a sua descendência ficará no trono para a eternidade. É o que aconteceu, porque Jesus vem da linhagem de Davi. E o Davi em si, ele falou para o filho dele: quando você for edificar a casa do Senhor, quando chegar o seu momento de ir para o trono, eu oro para que você tenha entendimento e sabedoria para reger sobre as pessoas. Então, agora na segunda parte, a gente vai ver mais especificamente como que Salomão lidou com Deus. Então, como é que foi a relação dele para com Deus, como é que foi a relação dele para com as pessoas e como ele se comportou em meio de tudo isso. A gente vai fazer uma comparação entre pai e filho e entre dois reis de Israel. E é muito interessante de ver. Então, a gente se vê daqui a pouquinho.